Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais uma leitura e mais um capítulo do nosso livro Pense e Enriqueça, né? Esse livro de Napoleão Hill, ele foi assim maravilhoso, porque o Napoleão Hill, como eu sempre falo, né, gente, ele transita aí muito bem entre os dois mundos, espiritual e material. Então serve aqui para qualquer pessoa, tanto que segue a lei da atração, como quem segue aí, vamos dizer, o mundo físico aqui, o materialismo, né? Então ele passa aqui porque ele estudou muito o comportamento das pessoas que conseguiram aí manifestar milhões, né? Na época, a gente, acho que na época nem usava esse termo, né? Manifestação, né? Mas conseguiu aí enriquecer através de todas essas práticas que ele coloca aqui. Mas hoje nós já sabemos que você só deve colocar algo em prática, em ação, a partir do momento, segundo a lei da atração, que é o que nós seguimos aqui no canal. Eu espero que vocês sigam isso também, porque é o que eu pretendo aqui com vocês. A partir do nosso bem-estar. Então seria o que? Uma ação inspirada e não uma ação aí no desespero, né? Focada, porque eu preciso, porque eu quero, porque não é isso. Então, quando a gente fala aí de lei da atração, que é uma lei universal, é uma lei aí de Deus, vamos dizer assim, do universo, uma lei energética, né? A lei da atração, você vai atrair aquilo que você está sentindo. Então, se você se sente próspero, se sente feliz, se sente rico, se sente alegre, se sente saudável, é isso que você vai atrair para a sua vida. Por isso que somente os pensamentos positivos ou as afirmações, né? Positivas, porque existem afirmações negativas também. Afirmações positivas ou os decretos aí de Saint Germain, né, gente? Por isso que eles não funcionam quando você não sente, porque você precisa sentir antes de ter. Você precisa sentir antes de ter. Antigamente eu não entendia, né? Como que eu vou ser uma coisa antes de eu ter? Por isso que é complicado as pessoas manifestarem o que elas desejam na vida, porque elas ficam apegadas. Quando eu tiver, eu serei. E na verdade é você ser primeiro, que depois você terá. Então por isso que Jesus fala, né? Primeiro o reino dos céus e depois todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o que eu falo aqui no canal, gente? A nossa vida aqui, a nossa vida física, ela vai seguir os nossos pensamentos. Não é os nossos pensamentos que seguem a nossa vida física. Porque primeiro é criado no mental para depois ser criado aqui no mundo físico. Então por isso que o mundo físico segue os nossos pensamentos. Então se você tá aí vibrando na alegria, no amor, na felicidade, na prosperidade, na abundância, tudo aqui vai seguir os seus pensamentos. Então por isso que a gente fala a lei da atração. E o Napoleão Hill, ele transita aí por esses dois mundos que eu já falei pra você. É muito interessante porque abre muitas portas aí. E hoje nós vamos falar no capítulo 5 sobre imaginação. Vocês com certeza, como eu sempre falo aqui, vocês estão assistindo, ouvindo pelo menos a playlist do Neville Goddard. Porque o Neville, ele fala muito da imaginação. Mas como que eu vou ter imaginação? Como que eu vou impressionar a minha mente subconsciente para que ela possa imaginar tudo aquilo que eu quero viver? Tem um trabalho aí, por isso que todos os dias nós estamos aqui às 6 horas da manhã com os preceitos, porque, gente, não é de uma hora para outra. É um progresso e a gente tem que seguir e aceitar esse progresso na nossa vida. Não é focar somente no resultado. Você tá admirando o seu processo até você chegar no resultado? Porque isso, gente, é muito importante. Não é só chegar no resultado, mas e tudo que você passou durante o processo para chegar no resultado?
Isso é o mais importante, o processo. Então, por isso que nós temos aqui todos os dias às 6 horas da manhã relembrar, né? A gente tá aí numa progressão de ensinamentos para que nossa mente possa aí internalizar estes ensinamentos, internalizar que todos nós somos filhos de Deus com capacidade infinita. E o que isso quer dizer, capacidade infinita? Que você pode ser, ter e fazer tudo o que você deseja nessa vida. Mas primeiro você precisa sentir aqui dentro de você que você realmente é filho de Deus, herdeiro de todas as dádivas que já está aí dentro de você. É só você colocar para fora aí, tá bom? Vamos lá então para o nosso capítulo 5, imaginação. E aí ele tem uma frase aqui, né? Qualquer um pode querer riqueza e a maioria das pessoas quer, mas apenas poucas sabem que um plano preciso somado a um desejo ardente de riqueza são os únicos meios confiáveis de acumular riqueza. A única limitação é aquela que uma pessoa estabelece dentro da própria mente. Imaginação, a oficina da mente, o 5º passo para a riqueza. A imaginação é literalmente a oficina onde são confeccionados todos os planos criados pela humanidade. O impulso, o desejo adquire forma, feições e ação pelo auxílio da imaginação. Já foi dito que qualquer coisa que o ser humano consiga imaginar pode ser criada. A época da civilização em que vivemos é a mais favorável para o desenvolvimento da imaginação, porque é uma época de mudança rápida. A todo momento podemos entrar em contato com estímulos que desenvolvem a imaginação. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Que hoje em dia, você vê, esse livro foi escrito lá em 1937, né? E naquela época já era o melhor momento para usar a imaginação. Então vocês imaginem aí, né? Imaginem hoje. Hoje você pode imaginar qualquer coisa, inclusive que ele fala lá no outro capítulo que nós lemos, né, aqui, que ele fala que um deles lá, os amigos, né, de tanta imaginação fértil que ele tinha e conseguiu, no caso dos rádios aí, né, sem fio, telefones e tudo mais, ele foi internado num sanatório pelos próprios amigos. E hoje você não corre esse risco. Isso que ele quer dizer aqui, né? Que hoje nós temos à nossa disposição aí tecnologias que já foram lá atrás, vamos dizer, passadas aí, né? Pelos antigos, mas que hoje é muito mais fácil, porque você... Jamais uma pessoa vai internar você aí falando que você é louco, né? Então hoje realmente é muito mais fácil. Fora que, segundo Neville, vamos entrar aí na nossa imaginação pessoal, né? De ser mais próspero, ser mais abundante ou encontrar algo, né? Tem uma passagem do Neville que ele fala, inclusive, que ajudou uma senhora a encontrar os móveis da casa dela. Então como que ele fez isso? Na imaginação. Tudo na imaginação, porque primeiro é onde? No mental, como Jesus vivia no mental, tá bom? Então vamos lá. Aí ele fala aqui: nossa única limitação, respeitada a razão, reside no modo como desenvolvemos e usamos nossa imaginação. Ainda não chegamos ao ápice do desenvolvimento no uso da faculdade imaginativa. Apenas descobrimos que temos imaginação e começamos a usá-la de modo muito elementar, de modo muito básico. É isso que ele está querendo dizer aqui. Aí ele fala: a faculdade imaginativa funciona de duas formas. Uma delas é conhecida como imaginação sintética e a outra como imaginação criativa. Imaginação sintética, essa faculdade permite organizar velhos conceitos, ideias ou planos e produzir novas combinações. Essa faculdade não cria nada, que é, vamos dizer assim, sintética é a razão, né? Olha só, até o termo sintética, que é artificial.
Olha que interessante. Ela apenas trabalha com o material da experiência, da educação e da observação com o qual for alimentada. Então a sintética é o quê? São as estatísticas, é o modo concreto aí, vamos dizer. Já é a nossa razão aí, observando o que nós estudamos, experiências, tudo aí. Então essa é a imaginação sintética. E como ele falou aqui, não cria nada, mas ela organiza. Nós precisamos das duas, mas a mais importante é a criativa, que vem da intuição, do instinto, né? Vem da intuição e do instinto. Imaginação criativa. A mente humana finita estabelece uma comunicação direta com a inteligência infinita, por meio da imaginação criativa. Essa é a faculdade pela qual são recebidas as intuições e inspirações. É assim que todas as ideias básicas ou novas são entregues. É por essa faculdade que são recebidas as vibrações do pensamento ou influências das mentes dos outros. Essa faculdade possibilita ao indivíduo sintonizar ou se comunicar com as mentes subconscientes de outra pessoa. Então, é a nossa mente criativa aí que vai trazer as pessoas certas para o nosso caminho, vamos dizer assim, né? Para ajudar aí a colocar em prática as ideias que temos aí inspiradas ou intuitivas. É isso que ele quer dizer aqui. A imaginação criativa só funciona quando a mente consciente está operando num nível extremamente alto de intensidade ou energia, como ocorre quando ela está estimulada pela emoção de um forte desejo. Então a nossa mente consciente, ela tá aí numa vibração bem alta, atrás aí, vamos dizer, de concretizar os nossos sonhos, mas acreditando, como se o nosso consciente aqui, os nossos olhos, já estivesse olhando a coisa pronta. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. A imaginação criativa se torna mais alerta, mais receptiva a influências das fontes mencionadas, proporcionalmente ao seu desenvolvimento por meio do uso. A imaginação, tanto a sintética quanto a criativa, se torna mais alerta com o uso, assim como qualquer outro músculo ou órgão do corpo. O desejo nada mais é do que o pensamento, um impulso. Embora a imaginação sintética seja usada com mais frequência no processo de transformar o impulso do desejo em dinheiro, não deve ter em mente o fato de que talvez precise enfrentar circunstâncias e situações que também exigem o emprego da imaginação criativa. Transformar o impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro demanda o uso de um plano ou mais de um. Esses planos devem ser formados com o auxílio da imaginação, principalmente da imaginação sintética. Por que ele está falando aqui da imaginação sintética? Porque, na verdade, é a sintética que vai colocar em ação aqui, porque é o físico, é a razão. Só que você não deve deixar a razão tomar conta do seu mental, do seu sentimento. Depois acho que ele vai falar alguma coisinha aqui para nós aqui. Mas o sintético, na hora de elaborar o plano, de colocar em ação, é a sintética que vai colocar em ação, porque é a nossa razão, né, gente? É a nossa inteligência aqui, vamos dizer, física, é o nosso conhecimento físico. Desejo é um impulso de pensamento. Quando você começa por meio do impulso de pensamento do desejo de acumular dinheiro ou qualquer outro objeto de desejo, está mobilizando ao seu serviço o mesmo material que a natureza usou para criar o planeta e toda a forma material do universo, inclusive o corpo e o cérebro, nos quais o impulso de pensamento ocorre. Até onde a ciência foi capaz de determinar, o universo consiste em dois elementos, matéria e energia.
A combinação das duas criou tudo o que podemos perceber, desde a maior das estrelas a flutuar no firmamento até nós mesmos. Então ele está falando aqui que a ciência já é capaz de provar que existe somente dois elementos: matéria e energia. Então vamos fazer uma coisa que a nossa mente sintética é a matéria e a nossa mente criativa é a energia. Então a nossa mente criativa manda energia e aí, né, o nosso consciente tem que, como diz o Neville, né, fazer o casamento aí, né, o nosso consciente com o nosso subconsciente para poder estabilizar aí, para poder manifestar os nossos desejos de colocar em ação através do nosso conhecimento aqui físico, através do nosso conhecimento da razão. Aí ele fala aqui como usar a imaginação na prática. Ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Ideias são produtos da imaginação. Aí ele conta aqui a história, né, da caldeira encantada, que é a história da Coca-Cola. Não sei se vocês conhecem, mas depois vale a pena vocês darem uma olhada aqui. Eu acho que para nós que estamos aqui nessa leitura prática, não tudo vale a pena, né, gente? Eu não quero usar esse termo, mas tudo vale a pena. Mas aqui para nós a ideia é outra, é pegar o ponto aqui mais da lei da atração mesmo pra gente aqui, tá bom? Então vamos lá. Ideias podem ser transmutadas em dinheiro pelo poder do propósito preciso somado a planos precisos. Se você acredita que apenas o trabalho árduo e a honestidade trazem riqueza, esqueça isso. Não é verdade. A riqueza, quando vem em grande quantidade, nunca é resultado de trabalho árduo. A riqueza, se vier, responde a demandas claras, com base na aplicação de princípios precisos e não por acaso nem por sorte. Ele já falou aqui em outros capítulos, né? Não existe um preço padrão para ideias. Criadores de ideias ditam seu preço e, se forem espertos, vão obtê-lo. Então, tudo que ele conta, as histórias aqui, gente, está baseado em ideias, em imaginação. Por isso que ele trouxe esse capítulo aqui. E se a gente for colocar Neville aqui, se a gente for colocar os Abrahams aqui, se a gente for colocar a Lei da Atração, eu ainda quero trazer aquele livro O Segredo, eu acho que todo mundo já conhece, mas eu quero trazer O Maior Segredo, de Rhonda Byrne. Eu acho que eu vou começar a fazer essa leitura mais prática, né? Eu quero colocar as práticas que a Rhonda Byrne fez efetivamente para que ela chegasse onde ela chegou, divulgando aí todo esse conhecimento da lei da atração para nós, né? Que foi um ensinamento maravilhoso. Eu acho que abriu portas aí para muitas pessoas. Ainda falta muito, mas eu acho que se a gente é uma sementinha, eu sou uma sementinha, você é uma sementinha, e aí juntando todas as sementinhas, vamos aí criar um planeta maravilhoso, né? Na mais perfeita ordem divina, como eu gosto de falar. Ideias são forças imperceptíveis, mas têm mais poder do que os cérebros que lhes dão origem. Elas têm o poder de seguir vivendo mesmo depois que o cérebro de seu criador volta ao pó. Vejam o poder da cristandade, por exemplo. Eu gosto dessa parte aqui. Ela começou com uma simples ideia. Seu mais importante preceito era: faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. Jesus voltou para onde veio, mas sua ideia segue em frente. Algum dia ela talvez venha a se concretizar por completo. Nesse dia, terá realizado o mais profundo desejo de Jesus. A ideia só vem se desenvolvendo há cerca de 2000 anos. Vamos lhe dar um pouco mais de tempo. Olha só, por isso que eu falo que ele transita aí muito bem pelos dois mundos, né? Então ele firma aqui, ele afirma o que eu já falava para vocês lá no livro Alegria e Triunfo. Antes mesmo de ler aquela passagem, eu já falava para vocês que a nossa base é a cristandade, é o cristianismo, é a base aí de Jesus, né? Então, quando a gente ouve uma afirmação, quando você fala alguma afirmação bíblica aí, você consegue se conectar muito melhor com as tuas células aqui do corpo, porque tá tudo impregnado, tá tudo aqui dentro de você. Então, como ele fala aqui, Jesus deixou a ideia dele do que era.
faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. E aí ele deixou essa ideia. E aí tem 2000 anos que essa ideia está aí para o mundo, para a gente trabalhar nisso. Então, uma ideia, gente, ela é eterna quando você vê os telefones, os celulares, tudo que foi criado antigamente está até hoje aí, né? E é evolução, é movimento, o nosso mundo aqui é movimento. Então, através das ideias, através da inspiração, né? Através dessa vontade de fazer bem aos outros, né? De fazer bem à humanidade, de melhorar a vida da humanidade, é isso que ele quer dizer aqui. E lá no livro que eu tô lendo também fala, lembra que eu falo para vocês, né? E até nos ensinamentos que a gente faz aqui todos os dias às 6 horas da manhã, o Masaharu Taniguchi também fala, né, gente? Se você quer prosperar, se você quer enriquecer, pense em algo que vai fazer bem ao maior número de pessoas, que assim você com certeza estará fazendo bem a você, a sua família, que é o núcleo interno, a você, a sua família, aí depois aos parentes, aí depois vai aumentando, até chegar à humanidade. E isso, gente, por isso que eu falo, faça a sua parte. Faça a sua parte, porque isso é o que mais importa. Porque uma pessoa com a vibração elevada, né, vamos dizer assim, com pensamento elevado, transforma tudo à sua volta, tá bom? Então esse foi o capítulo bem curtinho, né, gente, porque a história aqui da Coca, ela é bem longa, mas o nosso intuito aqui é pegar realmente a ideia do que ele tá falando aqui, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aí mais um dia abençoado na mais perfeita ordem divina. Vou falar aqui novamente daquela coletânea de Neville. Gente, aqueles ensinamentos de Neville, conforme você vai lendo e conforme você vai internalizando, ele abre a mente, porque como eu falo aqui, e ele acabou de falar também, né? A nossa base veio do cristianismo, da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus. Então, a partir do momento que você começa a entender e vai limpando aí, né? Vai limpando não, né? Na verdade, você vai substituindo, né? Transmutando, transformando as crenças limitantes em crenças aí ilimitantes, em crenças abundantes de prosperidade. Você vai crescendo cada vez mais. E esses ensinamentos do Neville, ele tem esse poder. Ele tem esse poder de trazer para você à tona toda esta riqueza dentro de você. O poder que você tem aí dentro de você. Tá bom, potências infinitas? Então, até a próxima quarta-feira com mais um capítulo do Pense e Enriqueça. Fique em paz, tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Até a próxima quarta-feira com mais um capítulo prático, leitura prática do Pense e Enriqueça. Até lá!